Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, onde nós iremos ler os versículos de números 15 e 16. Marcos 16, versos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Podeis assentar. Aqui nós temos a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, após ter ressuscitado e antes de sua ascensão aos céus. Ele deu um mandamento, dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo, por todos os lugares, e preguem o evangelho a toda criatura. O que seria o evangelho? A palavra evangelho é um termo originário da língua grega, que significa boas notícias, boas novas. Logo, o evangelho não é um código de ética, dizendo o que devemos fazer para alcançar um resultado. O evangelho, ele dá notícia, e notícia é de acontecimento. Pregar o evangelho é anunciar que algo aconteceu, é falar de fatos. Mas, como disse eu, o termo evangelho quer dizer boas notícias. Essas notícias, que são fatos, para que sejam boas, tem que dizer respeito àquele que ouve, tem que trazer algum tipo de consolo, esperança, possibilidade para aquele que ouve. A ideia de essas notícias serem boas traz um elemento de subjetividade, são fatos objetivos, mas que se apresentam subjetivamente às pessoas, para elas, como alguma coisa que lhes abre a porta, que lhes cria um caminho, que lhes dá salvação. Para que o evangelho seja boas notícias para essas pessoas, é necessário, portanto, que estas pessoas compreendam estes acontecimentos. Compreendam em que estes acontecimentos lhes dizem respeito. É preciso que elas entendam como estes acontecimentos estão relacionados a elas, dizem respeito a elas. Alguém pode saber dos fatos, ouvi-los e não lhes parecer evangelho, boas notícias, porquanto ela não sabe em que sentido estes fatos lhe dirão respeito, o que estes fatos abriram de caminho para elas. Elas terão apenas os fatos, as notícias, mas não serão para ela boas notícias. Pregar o evangelho, portanto, é não apenas falar dos fatos, mas emoldurá-los dentro das profecias sobre ele. É apresentar os fatos e mostrar o sentido que eles possuem no propósito de Deus para nós. A mensagem do evangelho, ela espera do ouvinte uma resposta, uma reação. Se alguém chega a outro contando boas notícias, espera que ele acolha aquelas boas notícias festivamente, se aproprie daquilo que nas notícias lhe dirão respeito, se aproveite dos benefícios advindos daquela boa notícia.
Então vamos começar com os fatos. Evangelho, disse eu, trata de fatos. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, começando do versículo 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui diz aos irmãos de Corinto que ele havia anunciado o evangelho a eles, eles haviam recebido o evangelho e permaneciam nele. E ele diz: este evangelho salvou vocês, por ele vocês agora, no presente, estão salvos, a não ser que vocês tenham recebido de forma diferente da que eu dei. Aqui não é uma advertência como se eles pudessem, tendo sido salvos, depois estarem perdidos. É uma advertência sobre se realmente eles são salvos agora, porque para isto é preciso que eles tenham recebido o evangelho do jeito que Paulo entregou, que eles estivessem recebendo, retendo o evangelho pregado, sem adicionar ao ouvido suas próprias interpretações. Tanto que Paulo também lá na frente vai falar de sua fidelidade. O que eu entreguei a vocês foi o que eu recebi, versículo 3, ou seja, eu não deturpei. O que me foi dado, o evangelho que eu ouvi, tal qual eu ouvi, eu passei. Espero que vocês tenham recebido também com a mesma fidelidade com que eu o entreguei. Porque se vocês não tiverem retido o evangelho da forma como eu vos apresentei, se vocês tiverem reinterpretado o que eu falei ao gosto de vocês, então vocês creram inutilmente, creram em vão. Não creram no evangelho verdadeiro, no evangelho que eu preguei, mas no evangelho que vocês quiseram receber, quiseram interpretar. E aí Paulo diz de que trata o evangelho, de que fatos trata o evangelho. E nós já podemos perceber aqui, irmãos, que para o evangelho funcionar salvando vidas, é preciso que aquele que ouve não o deturpe, não o reinterprete, o receba tão fielmente quanto o pregador o está apresentando fielmente. Nós já podemos perceber que este evangelho deve ser recebido com fé, e que se a fé não for no evangelho corretamente interpretado, ela é uma fé em vão, inútil. A fé verdadeira é aquela direcionada ao evangelho autêntico. Há que se ter, portanto, uma resposta para o evangelho da parte do ouvinte. Mas o evangelho relaciona-se aos fatos mencionados nos versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Notadamente, este texto está abreviando tudo com a expressão segundo as Escrituras. Ele está presumindo que o ouvinte, que o leitor, já saiba o que as Escrituras diziam acerca de Jesus Cristo. É preciso entender a morte de Jesus não segundo a ótica sentimental, cinematográfica, não segundo a especulação pessoal, mas compreender o seu sentido emoldurado nas Escrituras, nas profecias, no que Deus disse acerca desta morte. É dito que ele morreu pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado próprio pelo qual morrer, porque era santo, inocente, justo, fez-se homem como nós, mas não recepcionou a natureza caída, vinda de Adão e transmitida a seus descendentes, porque o seu nascimento teve uma interferência vertical. O Espírito Santo desceu sobre a virgem e de modo sobrenatural gerou o corpo de Cristo em seu ventre,
para que ele não estivesse na sequência horizontal de corrupção que passava de pai para filho desde Adão. Jesus veio em inocência, em pureza. Ele foi tentado como Adão, que também foi criado originalmente à imagem de Deus, mas declinou dessa posição pela queda. Ele foi tentado como Adão, mas não pecou. E morreu substitutivamente, vicariamente, voluntariamente. O justo no lugar dos injustos. Morreu por nossos pecados. Foi sepultado. O seu sepultamento é importante para tornar sua morte inequívoca. Se a ressurreição de Jesus tivesse se seguido com brevidade a sua morte, alguém arranjaria uma explicação para dizer que ele não teve uma morte verdadeira. Mas ele esteve sepultado como morto. Isso não foi uma parada cardíaca de algumas horas. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Por este ato o Pai deu testemunho ao mundo de que aceitou a morte de Jesus a nosso favor. Por este ato Deus trouxe Jesus Cristo para que, ressurreto e agora assunto aos céus à destra de Deus, seja o advogado, intercessor daqueles que nele creem, daqueles que nele se refugiam. É interessante que nós vemos algo parecido em Lucas. Vejamos no Evangelho de Lucas o que a Escritura nos diz. Lucas capítulo de número 24. Nós temos um diálogo entre Jesus e discípulos após a ressurreição do Senhor. Lucas 24, a partir do versículo de número 44, diz assim: e disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Que coisa interessante, Jesus está dizendo aos discípulos: olha, eu quando estava com vocês já dizia que convinha isso, que se cumprisse o que estava escrito sobre mim. Jesus lembra-os de que ele já falara de sua morte. Jesus já havia dito aos seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele já tinha dito: ninguém tem maior amor do que este, o que dá a vida pelos seus amigos. Ele já havia dito: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já havia falado da ressurreição, quando disse: destruam este santuário, referindo-se ao seu corpo, em 3 dias eu o reedificarei. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la de volta. Quando lhe pediram um sinal, ele disse: nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Jonas esteve no ventre do grande peixe, passado algum tempo, ele saiu de lá. O Filho do Homem ficará no seio da terra, mas depois vai ressuscitar. Portanto, os discípulos foram frágeis em levar em conta as palavras de Jesus, porque já sabendo de sua morte e ressurreição, tiveram um desânimo quando ele morreu e relutância para aceitarem a sua ressurreição. Mas Jesus disse: eu falei com vocês, e eu disse que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E o verso 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. A fé, ela não pode vir apenas do conhecimento do que aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou. A fé direciona-se à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
A fé se alimenta desta palavra. É, portanto, necessário crer nos acontecimentos sob a luz de sentido que as Escrituras dão, que as profecias deram, que o Novo Testamento, agora já escrito, o revela. Nossa fé não se dirige apenas a fatos. Se fosse assim, seria apenas uma fé histórica. Eu aceito que deram-se estes acontecimentos. Seria um assentimento intelectual. Mas nossa fé se dirige à fidelidade das promessas de Deus. Se dirige àquilo que Deus nos oferece através dos acontecimentos. Nossa fé não se dirige a fatos, mas a uma pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, que diz: vinde a mim agora os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nossa fé, portanto, não é uma fé meramente histórica, não é uma fé institucional, aceitar o que uma instituição diz. É uma fé na palavra de Deus, é crer em Cristo através da palavra divina, da promessa de Deus. É uma fé pessoal no Senhor. E é curioso, irmãos, que Jesus, que é Deus encarnado, Filho de Deus consubstancial ao Pai, um com o Pai, Verbo de Deus, poderia ter só dito o que era, como deveria ser, o que aconteceu, de que forma e pronto. Mas Jesus se sujeita às Escrituras. Jesus, em vez de usar a sua própria autoridade, o que poderia fazê-lo, eu disse, eu sou o Filho de Deus, é isso. Jesus cita a Escritura para eles. Jesus abre o entendimento deles para que compreendam as Escrituras. Jesus quer ser crido através das Escrituras. Por isso, irmãos, que é para nós evangélicos inaceitável a ideia de que haja uma tradição concorrente com a Bíblia, e que a Bíblia não diz tudo e essa tradição complementa. Porque Jesus aqui não fez alusão a nenhuma tradição. O período do Velho Testamento é muito mais longo do que o que temos vivido desde Cristo até agora. O Velho Testamento tem muito mais livros do que o Novo Testamento, demorou muito mais tempo para ser escrito. E não se formou ao longo desse tempo nenhuma tradição oral que Jesus tenha recorrido a ela para falar de si. Jesus se legitimou como Filho de Deus perante os discípulos pelas Escrituras, pela autoridade das Escrituras. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que a autoridade da igreja possa criar novos dogmas por meio de concílios, possa acrescentar ao que está na Bíblia Sagrada. Nós não podemos acreditar numa autoridade infalível de um Papa. Se Jesus, que é o Filho de Deus, não recorreu à sua própria autoridade infalível, mas à palavra, quem é o homem que pode recorrer à sua própria tradição infalível para falar qualquer coisa? Jesus apresentou o que dele estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Vamos entender o que nestas partes do Velho Testamento se falava acerca de Jesus, do Evangelho, desses acontecimentos. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem em retidão e lhe colocou à prova, interditando acesso a uma árvore apenas, deixando-o livre para de todas as outras se valer de seus frutos. Mas Satanás pôs em questão a palavra divina. Ele disse: se vocês comerem da árvore de que Deus disse que vocês não deveriam comer, se vocês comerem, vocês não morrerão. Como Deus disse, vocês serão como deuses, sabendo por si mesmos, sem precisar aprender dele, o que seja o bem e o mal. Lutero costumeiramente dizia que o pecado de Adão foi a incredulidade, porque ele
desacreditou da palavra divina para ouvir Satanás. E não podemos dizer que eles se enganaram ingenuamente, porque Deus havia criado o homem e o colocado no jardim cercado de favores. Deus já aprovara ao homem que era bom para ele, pois toda a criação a seu serviço o abençoou com tudo. O que Satanás tinha dado ao homem para merecer a sua confiança? Nada. Mas ele apelou para o orgulho, para a ambição, para o desejo de autossuficiência, e o homem transgrediu. Quando Adão pecou, irmãos, ele foi expulso do jardim do Éden. Ele passou a ter um corpo mortal. A glória de Deus que o vestia foi-se. Ele viu em si e na mulher a nudez. Houve profunda confusão. Deus se apresentou e o homem se escondia atrás das árvores. Agora havia temor. Notadamente estava aterrorizado Adão e Eva. E naquele momento em que eles estavam aterrorizados, sem esperança, Deus fez uma promessa de que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, que desfaria os planos de Satanás, que restauraria o homem daquela situação em que ficou por se deixar seduzir pelo diabo. Inclusive, a Bíblia diz que um animal foi sacrificado dentre os criados por Deus, e Deus vestiu Adão e Eva com túnicas de peles. Aquilo também era um símbolo que acompanhava a promessa. O animal sacrificado era para que eles tivessem uma imagem do Cristo que morreria por eles. Quando Deus os vestiu com as peles do animal sacrificado, ou de animais sacrificados, estava mostrando que a justiça de Jesus Cristo cobriria no futuro aquele que viesse a crer. Deus deu esperança aos pais, e no Velho Testamento todos os que creram nesta promessa agarraram-se a ela, foram salvos por uma fé profética em Jesus Cristo. E a Bíblia mostra, irmãos, que depois dali veio o que a gente chama de dispensação da consciência. Como o homem queria conhecer o bem e o mal por si mesmo, Deus entregou o homem aos seus próprios caminhos, à regulação de sua própria consciência. Mas os homens abafaram sua consciência, e o pecado se multiplicou, e veio o dilúvio como juízo. E aí nós tínhamos, quando Adão foi criado, a dispensação da inocência, que termina com a sua queda. Depois entrou a dispensação da consciência, que termina com o dilúvio. E depois do dilúvio veio a dispensação do governo humano. Deus diz a Noé que ele deve punir aqueles que transgredirem, manter as coisas em ordem. E passado o tempo de Noé, lá depois vem a Torre de Babel. Os homens tornam o governo uma coisa para a sua própria arrogância. Lá em Babel querem fazer um governo mundial, como agora muita gente deseja. Mas vem o juízo de Deus e confunde as línguas. E então depois daí vem a dispensação da promessa, quando Deus achega-se a Abraão e promete que da descendência de Abraão viria aquele por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Viria o Salvador. É interessante, irmãos, que Deus, em relação a Adão, em relação a Abraão, a quem fez a promessa messiânica, Deus não apresentou primeiramente sua lei. Deus foi logo fazendo a promessa do Evangelho. Porque a finalidade da revelação da lei de Deus, que se verá mais adiante, é fazer o homem saber que é um pecador. Mas Adão não precisava ser aterrorizado com a lei, porque ele viu de primeira mão as consequências da sua queda. Ele viu o terror da sua desobediência. Ele não precisava ser fustigado com a vara da lei para se desesperar mais ainda. Ele precisava da promessa do Evangelho que Deus lhe fez. Abraão viveu próximo ao evento
lá da Torre de Babel, tinha ciência do dilúvio. Portanto, em seu tempo era conhecido esses grandes juízos de Deus sobre a humanidade. Ele sabia, portanto, da gravidade do pecado, e logo ele poderia compreender a promessa do Messias como uma esperança. Mas depois de um tempo, ficando distante, os eventos do dilúvio, da Torre de Babel, da época de Moisés, onde muitos homens já poderiam olhar para trás e reputar isso como lendas, Deus revelou a sua lei a Moisés. A lei que Deus revelou a Moisés não é diferente daquela que está inscrita na consciência de cada um de nós. Todos nós temos na nossa consciência as orientações para o que é certo e errado, mas o homem é tão corrupto que ele cala a sua consciência, ele mata a lei moral dentro de si, ele degenera ainda mais a sua condição já caída, ele recorta a lei moral e mantém aquilo que não o incomoda e despreza aquilo que denuncia o seu pecado. Para que os homens ficassem sem essa possibilidade de corromperem a lei dentro de si e ficarem sem uma lembrança exterior do mal que estavam praticando, Deus revelou a lei a Moisés. Jesus falou de tudo que dele dizia a respeito na lei, nos salmos e nos profetas. Quando nós falamos da lei, na linguagem judaica, não são só os mandamentos que Moisés deu, são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os livros de Moisés, eram chamados eles como um todo de a lei. Lá estão os mandamentos que Deus deu a Moisés, mas está também a história de Abraão, a história da queda original de Adão. Note como a lei vai na direção de Cristo. Adão estava aterrorizado com as consequências de seu próprio pecado que presenciara. Ele não precisava da lei para fustigá-lo, ele precisava de uma promessa e Deus lhe fez. Abraão estava olhando para trás e vendo cenas como o dilúvio e como a Torre de Babel e a confusão das línguas. Aterrorizado, portanto, com a gravidade do pecado e os juízos de Deus sobre a humanidade, Deus lhe fez a promessa. Lá na frente, na época de Moisés, se Deus tivesse feito a promessa e sem apresentar a lei, muita gente não entenderia a relevância da promessa, porque era preciso primeiro ver a gravidade do pecado. Adão viu na sua própria queda, Abraão viu nos acontecimentos logo atrás dele, na história. Mas agora, para este novo homem, longe destes fatos, era preciso a lei de Deus revelada, para que se o homem matasse a sua consciência, ele estivesse lá na Escritura: não adulterarás, não cobiçarás, não furtarás, amarás a Deus de todo o teu coração, força e entendimento, não te deitarás com outro homem como se fosse mulher, não levantarás falso testemunho. A lei foi dada para manter o homem entendendo a sua culpabilidade, porque senão a promessa do Evangelho não seria entendida. Nós só vemos o valor do remédio quando sabemos da gravidade da doença. Nós só vemos o poder do livramento quando reconhecemos o perigo em que nos encontramos. E desde aquele tempo para cá, não há como apresentar o Evangelho sem primeiro falar da lei. A lei para diagnosticar, e o homem vê a gravidade de seu estado, e o Evangelho chegando, trazendo esperança. Se eu pregar o Evangelho, falar da morte e ressurreição de Jesus para uma geração como essa, que não considera a gravidade do pecado, que nega a existência do pecado, que diz com facilidade que errar é humano, que dá enaltecimento a pessoas promíscuas, como se fossem heroínas. Se eu chegar e falar Jesus morreu por vocês, eles vão dizer por quê, para quê, qual a razão? É preciso, portanto, que a lei fira para que o Evangelho sare. É preciso primeiro que a espada da lei traga a ferida, para depois o bálsamo do Evangelho trazer cura. E a lei de Moisés
tanto quanto a promessa de Deus a Adão e a Abraão apontava para Cristo. A finalidade da lei é mostrar que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Os judeus se equivocaram porque, mesmo tendo a lei de Moisés, eles ainda se achavam justos por interpretá-la erradamente. Baixaram a lei ao nível de sua experiência. Foi preciso que Jesus os desmascarasse, dando a correta interpretação da lei. Jesus disse: vocês falam para não matar e acham que não mataram ninguém e cumpriram a lei, mas eu vos digo que quem odiar alguém no coração, se encolerizar contra ele, já o matou. Vocês não adulteram por fora? Acham que isso resolveu o problema? Quem olhar para uma mulher e desejá-la sem que ela seja sua esposa ilicitamente, adulterou. Jesus mostrou que o pecado não é apenas uma conduta externa, é uma atitude interna. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, é do coração dele que sai o mal e toda a perversidade. Jesus disse aos fariseus religiosos: vocês são como sepulcros. Um caixão é bem adornado por fora, mas dentro tem um corpo em putrefação. Vocês têm uma aparência social aceitável de pessoas honestas, mas no coração de vocês há os vícios, há os ódios, os ressentimentos, as invejas, as porfias. A lei corretamente compreendida não denuncia só o ato externo, mas denuncia o que está no nosso coração. A lei reclama para amar a Deus de todo o coração, alma e força. A lei reclama para que amemos o próximo como a nós mesmos. A lei, portanto, não se refere apenas ao que se faz, mas ao que se sente, ao que se pensa, ao que se deseja. E à luz da correta interpretação da lei, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei foi dada para isso. Paulo diz em Romanos 3, a lei foi dada para que o homem tivesse pleno conhecimento do pecado, e desta maneira a lei apontava para Jesus Cristo. Veja, irmãos, como Paulo fala da importância da lei, para que nós vejamos a nossa culpa. Numa geração que não sente a gravidade do pecado, é urgente que Deus levante uma geração de profetas, que abram a boca, que não deixem que se ponha o amargo por doce, o doce por amargo, que não chame ao bem de mal, nem ao mal de bem, que acordem consciências adormecidas. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo de número 7 o seguinte, Romanos 7:7: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Paulo era um homem religioso, sua conduta externa era respeitável, mas ele lembrou que a lei falava também de cobiça. E sob este mandamento da lei, ele teve que ser honesto para dizer que por mais que pelo lado de fora ele tivesse correção, havia cobiça no seu coração. E aí ele diz, verso 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Ou seja, o pecado, irmãos, em nós, a natureza caída, é de tal modo corrupta que quando ela sabe do mandamento, aí é que ela se excita por descumpri-lo. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, desejou mais ainda violar proibições. Porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Ou seja, ele que no primeiro momento pensou que o mandamento lhe fora dado para que ele, obedecendo, pudesse ter vida eterna, agora viu que o mandamento foi dado para assinalar que ele estava morto espiritualmente. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem,
a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Note, Paulo diz: Deus nos deu a lei, e a lei excitou o pecado, porque o pecado é a inclinação da carne contra Deus, é a inimizade contra Deus. Quando o homem toma consciência do que Deus quer explicitamente, a carne se agita para transgredir. Ele disse: a lei não é má, mas a lei mostrou quão mau eu sou. Ela despertou em mim toda sorte de concupiscência. O pecado se mostrou pela lei como pecado, como desobediência, como rebeldia. Ele se fez excessivamente maligno na medida em que eu conheci a lei, levei a lei a sério. Ele se manifestou ainda mais profundamente. Aí no verso 14 ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. É interessante que os moralistas desse mundo, filósofos, homens de boa posição social, respeitáveis, eles gostam de falar da lei de Deus para se vangloriarem, como se fossem cumpridores. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que para o homem caído, a lei de Deus é uma coisa terrível. A lei de Deus agita o pecado. A lei de Deus denuncia que eu estou morto espiritualmente. A lei de Deus me condena. Se estas pessoas respeitáveis que se sentem ícones da moral soubessem realmente da força da lei de Deus, não manteriam sua soberba, mas tornar-se-iam humildes. Não se vangloriariam de seus méritos, mas chorariam suas culpas. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, veja o que o apóstolo fala. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 56 e 57. Eu vou ler o 55 também. Diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Aquele que prende. Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está dizendo, irmãos, que a morte e o inferno advém do pecado, e o pecado ganha culpabilidade, que é a sua força, através da lei, porque o pecado é transgressão da lei. A lei de Deus para nós torna-se, se não tivermos salvação em Cristo, uma ameaça, não conforto, não consolo. O pastor Walter McAllister, ele tem uma frase muito difundida pela internet, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: tem pessoas que falam, não me julgue, porque só quem pode me julgar é Deus. Aí Walter McAllister diz: e você não estremece com isso? O outro só vê nossa conduta exterior, Deus vê o nosso interior. Tem gente que quer se defender dizendo: não me julgue, Deus é que vai me julgar. O julgamento de Deus é muito mais afiado do que o do homem, porque Deus vê o que está no nosso coração. A lei foi dada para que sentíssemos a gravidade do pecado e mantêssemos os olhos na promessa divina. Entretanto, a lei de Moisés tinha também ritos e cerimônias para serem praticados pelos judeus. Esses ritos continham sacrifícios expiatórios. Sacerdotes sacrificavam animais pelo pecado do povo. Tudo isso era ilustrativo, era Deus preparando a mente deles para o futuro sacrifício de Cristo. E para entender porque Jesus tinha que ressuscitar, porque Jesus é o sacrifício e o sacerdote. Na cruz ele fez o sacrifício, ao ressuscitar ele tornou-se o sacerdote para entrar no santuário celeste, levando o próprio sangue que derramou na cruz. Ali era também uma forma de falar de Cristo. E nós temos os profetas. Jesus disse: importa que se cumpra tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Os profetas confrontavam o povo com a lei, era a primeira coisa que eles faziam. Quando a lei de Deus estava esquecida, o povo não estava vendo a gravidade dos pecados, vinham os profetas
com a lei e feriam a consciência do povo e mostravam ao povo que o povo estava em pecado. Sem isso não tinha como eles valorizarem a promessa do Evangelho, não tinha como eles imaginarem o sacrifício futuro de Cristo como uma boa notícia para eles. Então chegavam lá os profetas e denunciavam o pecado, mas também falavam de Jesus. Falavam de Jesus como o servo que vinha para levar os nossos pecados, o servo sofredor. O profeta Isaías descreve o sacrifício de Cristo com detalhes impressionantes. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas iniquidades, nós o julgávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Era um homem experimentado nos trabalhos. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, foi moído, foi traspassado pelos nossos pecados, nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías, irmãos, fala com clareza o sentido da morte expiatória de Jesus. Há profecias também sobre o Cristo triunfante, reinando, o que mostra que ele veio para morrer e depois para ressuscitar. Na morte ele cumpre as profecias do servo sofredor. Na ressurreição ele cumpre a profecia do rei messiânico, da descendência de Davi, que vai triunfar. Lá nos profetas ele é apresentado como Senhor justiça nossa, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que, como disse Isaías, a virgem conceberá e dará à luz. Ele está lá profetizado como Emanuel, Deus conosco, desejado das nações. Portanto, o livro dos profetas está impregnado de movimentos para apontar na direção de Cristo. E Salmos. O livro de Salmos é o mais curioso, irmãos. Sabe por quê? Porque Davi era um ancestral de Cristo, na linhagem genealógica. Jesus veio da descendência de Davi. E em certas aflições que Davi passou em vida, o Espírito Santo, de uma maneira profética, o fez ter empatia com os sofrimentos futuros de Cristo na cruz. E ele é diferente de Moisés e dos profetas. Sabe por quê? Porque os profetas falaram de Jesus na terceira pessoa. Ele, o servo, o que virá. Moisés falou de Jesus simbolicamente nos ritos, falou de um profeta maior do que ele, ou do que viria depois dele. Mas Davi fala na primeira pessoa. Davi, em meio a um sofrimento, ele tem uma empatia profética com o Messias. O Espírito Santo faz sentir as dores do Messias. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras que Jesus usou na cruz, mas ele fala na primeira pessoa. Ele diz: traspassaram minhas mãos e meus pés. Isso não estava acontecendo com Davi, aconteceu com Jesus. Mas em meio a uma tribulação pessoal, ele teve o privilégio de ter uma empatia com o sofrimento de Cristo de uma maneira profética e sobrenatural. Quando eu leio os profetas, eu sei que Jesus viria para sofrer mais numa cena que é como se fosse uma cena cinematográfica. Mas quando eu leio o livro de Salmos, como ele fala na primeira pessoa, eu tenho a oportunidade de entender por empatia o que Jesus iria passar. Quando eu leio lá, traspassaram minhas mãos e meus pés, eu estou lendo na primeira pessoa, como Davi escreveu, eu estou olhando para minhas mãos e meus pés. Eu leio aquela angústia do salmista e eu sinto-me participante, eu consigo entender o quanto Jesus Cristo sofreu por nós. Não é só um relato histórico, nós temos ali uma introdução em Cristo, no meio dos sofrimentos. Nós vemos ali o salmista falando inclusive da ressurreição: tu não permitirás que minha alma seja deixada no inferno, e nem que o meu corpo veja a corrupção.
salvação. Ele fala na primeira pessoa, mas Pedro lá no dia de Pentecoste vai dizer: ora, ele não estava falando dele, ele foi sepultado, Davi está morto, seu lugar de sepultamento é conhecido. Ele estava falando do Messias, mas estava falando, se sentindo no lugar. Meus irmãos, Deus escolheu todos os recursos para nos falar de Jesus. A promessa a um desesperado Adão, a promessa a um desorientado Abraão, uma lei para um mundo que não quer enxergar o pecado, vê que precisa buscar salvação não em si, mas em algo que Deus vem a fazer, cerimônias que mostram o sacrifício de Cristo, profetas que retratam o sofrimento e a ressurreição de Jesus, o salmista que nos traduz os sentimentos, as angústias do Salvador por amor de nós. Jesus disse: importa que se cumpra tudo que está escrito de mim na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Só isso já seria suficiente para você crer na Bíblia, porque esse Velho Testamento foi escrito por dezenas de autores em períodos diferentes. Uns escreveram em aramaico, outros em hebraico. Uns estavam em Israel, outros estavam na Babilônia. Foram escritos esses livros ao longo de milhares de anos. E essa unidade explique, se não for por uma inspiração sobrenatural, deu outra explicação melhor do que essa. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés deu testemunho de mim. Meus amados irmãos, Deus, através da Escritura, falou para que nós entendêssemos por que Jesus Cristo viria. E como disse, para pregar o Evangelho hoje, eu preciso falar da lei. A lei conduz ao Evangelho. Diz a Escritura o seguinte, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 4, porque o fim quer dizer a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Lá em Gálatas, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Gálatas capítulo de número 3, a partir do verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nós temos que pregar o Evangelho, esse é o nosso objetivo. Mas este mundo, se não sentir a gravidade do pecado, não vai ouvir a nossa mensagem como um evangelho que lhe traz boas novas. Por isso nós temos que denunciar o pecado, nós temos que mostrar a gravidade do pecado, para que possamos apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Voltemos lá para o evangelho de Lucas, onde nós estávamos lendo há pouco. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do 44, e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. 24, a partir do 44, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, é a mesma comissão lá de Marcos: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e morresse em nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quando nós pregamos
a morte e ressurreição de Jesus, segundo o que está escrito, nós pregamos chamando o ouvinte ao arrependimento e à fé no nome de Jesus. Aqui diz, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Quer dizer, não é porque você se arrependeu que você vai ser perdoado, como se o arrependimento merecesse o perdão. Você vai ser perdoado pelo nome de Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez. Mas para você receber, você tem que se arrepender. O arrependimento não é o que cancela a culpa, é o que recebe o perdão. O que cancela a culpa é o sangue de Jesus Cristo. Nós então chamamos o ouvinte ao arrependimento e à fé no nome de Jesus. A relação entre arrependimento e fé é uma coisa tão profunda que são inseparáveis. Como uma moeda tem dois lados, assim também um lado é a fé, o outro lado é o arrependimento. Para que eu possa me inspirar a me arrepender, eu preciso ter a promessa de que vou ser perdoado. E nesse sentido o arrependimento depende da fé. Por outro lado, eu não posso crer se eu não estiver horrorizado com os meus pecados. E nesse momento o arrependimento é que antecede a fé. Arrependimento e fé se unem. Nós pregamos o Evangelho e convocamos o ouvinte a uma resposta, que ele se arrependa dos seus pecados, e que ele creia no nome de Jesus, que ele creia na pessoa de Jesus. Voltando agora para Marcos, onde nós começamos tudo. Marcos 16:15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Este evangelho que Paulo diz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este evangelho é evangelho para toda criatura. É boa notícia para toda criatura, conforme diz aqui. Por isso nós não acreditamos que a salvação seja apenas para alguns marcados antes de nascer, eleitos incondicionalmente. Nós não podemos acreditar que Jesus morreu apenas por alguns e que os outros estão destinados inexoravelmente à condenação. Porque se eu vou pregar boas novas a toda criatura, então esta notícia é boa para toda criatura. Se Jesus tivesse morrido só por alguns eleitos e por outros não, se eu estivesse pregando a um não eleito, como eu poderia dizer que essa mensagem era para ele uma boa notícia, se não dizia respeito a ele? Note, aqui não é só para pregar em todo mundo, mas em todo mundo a toda criatura. E é para dizer a toda criatura que esta notícia é para ela boa notícia, é evangelho, é esperança para todos. A porta está aberta para todos que queiram se arrepender e confiar em Jesus. A fonte está aberta. A Bíblia diz que quem quiser venha e beba de graça a água da vida. Preguem a boa nova a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Alguém dirá, pastor, o batismo é necessário a salvação? Antes de eu responder esta pergunta, primeiro eu lhe assevero que pela Bíblia a ordem é crer e depois ser batizado. Está aqui. Não há batismo de crianças. Em Mateus, Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui diz, quem crê e for batizado será salvo. Mesmo o batismo de João Batista, que era de arrependimento, era chamando pessoas a testemunharem seu arrependimento nas águas, era para pessoas adultas. Nós não temos nada na Bíblia sobre batismo de criança. No dia de Pentecostes, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Quando Filipe evangelizou o eunuco disse, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, é lícito, se crês de todo o teu coração. A ordem é crer e ser batizado. Mas o batismo não é a causa da salvação, nem parte dela. Observe, Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Mas aí ele segue, quem não crê será condenado.
ele diz que o que vai ser condenado é o que não crê. Ele não diz é o que não vai ser batizado, mas o que não crê. É a fé que nos salva em Jesus Cristo, e é a incredulidade neste evangelho que condena. Mas por que Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo? Porque Jesus não está falando ao pecador, Jesus está falando aos pregadores. E ele está querendo deixar claro aos pregadores que eles não terminarão a missão deles enquanto o convertido não for batizado. Eu os chamei para pregar, fazer discípulos e batizá-los. É mais uma advertência para o pregador: quem crê e for batizado será salvo. Vocês têm que levá-los ao batismo. O caminho normal do que creu é ser batizado. Se ele de fato creu, ele vai querer ser batizado. Mas se ele morreu antes porque não deu tempo, se ele morreu antes porque estava em preparação para isso e ainda não aconteceu, mas creu em Jesus, é claro que ele foi salvo. Mas aqui Jesus está falando para pregadores e está querendo mostrar até onde a responsabilidade deles deve ir. Vocês têm que levar a pessoa à fé e ao batismo. Dizer quem crê e for batizado não será salvo não quer dizer que o que não foi batizado não será. Ele está falando que este que creu, que foi batizado, que é a normalidade, será salvo, mas não está excluindo o que creu e não foi batizado. Pelo contrário, ele está dizendo, é o que não crê que será condenado. O malfeitor que morreu vizinho a Jesus, se arrependendo na última hora, não teve tempo para sair da cruz e ser batizado, mas ele creu em Jesus. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. No Velho Testamento não havia batismo, mas os que creram na promessa de Deus foram salvos. E aí aparecem alguns e dizem, não, mas não havia batismo, mas tinha circuncisão. Mas a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado. E por isso que ele é referência para judeus e gentios, porque os judeus se circuncidam e os gentios não. Abraão mostra que Deus pode salvar pela fé qualquer um, porque exatamente foi salvo crendo antes de ser circuncidado. E a circuncisão entre os judeus era só para homens, não para mulheres. As mulheres estariam condenadas. A salvação ficou mais difícil depois que Jesus Cristo veio? Claro que não. Se Abraão creu numa promessa e foi salvo, quanto mais nós que cremos na consumação dela. Se aqueles homens creram em profecias e foram salvos, quanto mais nós que cremos no Evangelho, na boa notícia. Chegou. Creia no Evangelho. Tem muita gente que diz, eu creio em Jesus, mas você crê a seu modo. Você crê no Jesus da sua cabeça. É aquilo que Paulo disse, se eu preguei e vocês não retiverem do jeito que eu anunciei, vocês creram em vão, creram noutra coisa. Eu estou lhe apresentando o Evangelho bíblico. Eu estou lhe apresentando o que Jesus Cristo fez. Eu estou mostrando a gravidade do seu pecado. Eu estou dizendo que você tem que se arrepender e chamar Jesus para o seu coração. Aí você será salvo. Pode ser agora, nesse momento. Abre o teu coração, recebe esta palavra, toma uma decisão e passa da morte para a vida. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta gloriosa mensagem, pelo privilégio de pregá-la, pela alegria, Senhor, de falar, meu Deus, daquilo que nos trouxe salvação, falar do Senhor Jesus, da sua obra vicária, de seu amor imensurável, de sua ressurreição triunfante. Que haja nesta noite pessoas que respondam ao Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados, entregando suas vidas a Jesus Cristo, recebendo como Senhor, como regente de suas vidas e Salvador de suas almas. Faz esta obra agora, nesse momento. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto nessa noite, se há alguém nesse lugar que diz, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morresse agora, eu não sei para onde iria a minha alma.
Eu não sabia que o pecado era tão grave. E eu não sabia que havia esperança tão gloriosa. E nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você quer tomar essa decisão? Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Amém, minha irmã? Eu vou convidá-la a vir aqui à frente. Alguma irmã pode acompanhá-la. Se houver mais alguma pessoa que quer entregar seu coração a Jesus, levante sua mão. Vem aqui à frente, onde nós iremos fazer uma oração pela sua vida. Tome a decisão. Tome a decisão que deve ser pública. Jesus deve ser confessado e reconhecido diante de todos. Deus está falando ao seu coração, eu sei. Abra-o. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a vida a Cristo? Levante sua mão. Talvez haja alguém aqui desviado da palavra. Você conhece, você já ouviu, mas você está longe. Você conhece que os caminhos que está não são aqueles que agradam a Deus, mas você quer se reconciliar com o Senhor. Saia de onde você estiver. Venha aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar pela nossa irmã nesse momento. Soberano Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela nossa irmã que está aqui, Senhor, que neste ato definido coloca a sua vida no teu altar diante do Senhor, reconhecendo, meu Deus, que o pecado a todos nós condena, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Que Jesus Cristo, que deu sua vida por ela e agora vive, pelo seu Santo Espírito que vem ao seu coração, mude a sua vida, transforme os seus passos, lhe dê uma nova mente. Que o teu Santo Espírito traga ao seu coração a certeza inabalável da vida eterna, a convicção do perdão divino, a condição que ela possui em Cristo de comunhão contigo, ó Deus. Que o seu nome seja escrito no livro da vida e que o Senhor, meu Pai, seja com ela na jornada, dando vitória a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. Pode voltar ao teu lugar. Que o Senhor te abençoe.